Recentemente eu fiz uma leitura que mexeu muito comigo e eu nem esperava que fosse mexer tanto assim comigo, mas mexeu. E esse vídeo é basicamente para falar sobre essa leitura, mas ao mesmo tempo falar também sobre a vida e sobre não saber o que quer fazer da vida, mas ao mesmo tempo saber que o que você está fazendo agora não é o suficiente, mas também o que seria suficiente e sobre como a liberdade sem um objetivo é entediante, mas ao mesmo tempo como é bom a gente poder aproveitar os momentos e viver sem pensar no futuro, só que ao mesmo tempo pensando no futuro. Eu acho que esse vídeo tem tudo pra ser meio brega, mas eu não consegui pensar em outra forma de falar sobre essa leitura que não fosse assim. Eu acho que o fato de eu não estar preparado quando eu comecei a ler para o tipo de reflexão que essa leitura ia me proporcionar acabou me abalando um pouco mais do que eu esperava. No caso, eu tô falando do mangá Solanin, mas é um mangá com 2 volumes, bem curtinho, e que eu comecei a ler por causa de uma recomendação de uma amiga. E acabou que ele mexeu muito comigo, mexeu a ponto de eu favoritar, mexeu a ponto de eu ficar pensando sobre essa leitura e a ponto de querer gravar alguma coisa sobre ela, mas não da maneira comum que eu geralmente faço vídeos sobre. Eu só queria deixar registrado meus pensamentos sobre essa leitura e recomendar também, porque foi uma leitura que mudou minhas perspectivas sobre muitas coisas, apesar de ser uma história entre aspas simples, e o momento que eu li também foi interessante, vamos dizer assim, porque foi uma semana meio caótica e uma semana que me fez refletir sobre essas coisas e pensando nessa leitura, trazendo para as coisas que estavam acontecendo nessa minha semana, me fez querer fazer esse vídeo. Eu fui para casa dos meus pais, visitar eles por uma semana e aproveitei o tempo que eu fiquei lá com eles. E quando eu voltei pra cá, pra onde eu moro, eu voltei com vários amigos e foi uma semana bem divertida. E eu acho que fazia assim um tempinho entre aspas que eu senti essa sensação. Só que ao mesmo tempo que eu tava feliz com meus amigos aqui, a gente aproveitou bastante e basicamente ignorou todas as nossas responsabilidades da faculdade, do trabalho. E enfim, a gente literalmente aproveitou o momento e foi muito bom. Eu fiquei muito feliz e foi uma semana assim incrível, apesar de ser bem caótica, foi um caos bom. Eu acho que o fato da gente estar todo mundo junto e conversando sobre esse tipo de coisas, que seria entre aspas essa crise de estar entrando na vida adulta e querendo ser muitas coisas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo sem saber o que você quer ser de verdade e querendo colocar sua vida num rumo, mas sem saber como colocar esse rumo e qual seria esse caminho que faria você ter uma vida feliz e proveitosa. E é muito doido parar pra pensar que cada um de nós, não tô falando só de mim e dos meus amigos, mas das pessoas no geral, tem objetivos diferentes, mas ao mesmo tempo todo mundo passa por essa fase e por essas questões e por essa ansiedade de ficar se perguntando qual seria esse objetivo da vida e se você tem uma vida feliz. E esse mangá fala muito sobre isso, sobre jovens barra adultos que estão tentando se encontrar e passando dificuldades com relação à carreira, com relação à vida financeira, com relação aos sonhos frustrados que eles até hoje não conseguiram realizar e se vale a pena abandonar um emprego fixo ou uma coisa que te dá um retorno financeiro imediato e que te dá uma segurança para correr atrás de um sonho, ou se é melhor desistir desse sonho e focar em algo que realmente vai te dar alguma garantia. Mas aí entra naquela questão de tipo, o que é que vale mais a pena? Porque um dia a gente vai todo mundo embora e tudo isso vai ficar pra trás. E sei lá. Mas esse mangá me fez refletir não só sobre isso, mas sobre que todo mundo meio que passa por essa fase e que às vezes a vida é muito mais simples do que a gente faz parecer e que coisas ruins acontecem o tempo inteiro com todo mundo, mas que também essas coisas sempre passam, por mais que na hora pareça que não vai passar, que você nunca vai superar aquela coisa que está acontecendo, aquela situação difícil, mas vai passar. Em algum momento passa. Sobre como também às vezes a gente se preocupa tanto com o futuro que acaba não aproveitando o presente e aí vira uma eterna bola de neve porque a gente não consegue respirar fundo e aproveitar tipo, pequenos momentos ou tentar pelo menos não pensar tanto no que vai acontecer daqui a alguns anos ou como vai ser sua vida daqui a alguns anos, porque senão você vai ficar nessa eterna preocupação e você nunca vai ter um momento que você vai estar satisfeito e um momento que você vai estar
realmente aproveitando o que está acontecendo na sua vida naquele momento. E você vai estar deixando passar os momentos. E quando você vê, já era, acabou. Só que também é importante você ter um objetivo. Porque a personagem aqui no mangá, ela passa por essa fase de liberdade sem objetivo. Você precisa de um objetivo para poder você ficar com vontade de seguir os dias, mas ao mesmo tempo você também não pode deixar essa motivação e esse objetivo te consumir por inteiro. Então é meio que uma linha muito tênue, porque você tem que ter um equilíbrio enorme para poder viver de uma maneira plena. E esse mangá fala muito sobre isso, sobre essas questões. E eu percebi isso aqui com os meus amigos, a gente conversando, assistindo filmes, indo para festas, até a gente fazendo compras no supermercado, que foram pequenos momentos, apesar dos estresses, que deixaram a semana muito feliz. E foi uma semana muito proveitosa, no sentido de serotonina. E eu fiquei pensando que antes disso, eu tava com muitas coisas na minha cabeça, e não eram coisas positivas, eu tava com muitas preocupações com relação à minha vida mesmo, com relação à faculdade, com relação a finanças, com relação ao meu trabalho na internet, e sobre o que eu queria fazer, e sobre o que eu queria ser, e sobre o que eu estava fazendo para conseguir as coisas que eu queria almejar na vida, e o que seriam realmente essas coisas, e se eu tinha certeza do que eu realmente queria. E essa semana meio que foi um respiro que eu precisava para o meu cérebro e para esquecer um pouco de todas essas coisas, de todas essas questões, e agora tentar encarar isso de uma maneira mais leve e não deixar isso me consumir por inteiro. E é isso, a vida em si já é um trabalho duro para o ser humano e o mundo é muito cheio de picuinha, então não dá para entender direito o que tá rolando. Mas eu sei que deve existir alguma coisa importante de verdade. Ou melhor, eu quero acreditar que existe. E a esperança que eu tenho é que se eu acreditar nisso, até um cara como eu pode mudar o mundo.